voltamos com a edição especial do Boas Novas Brasil Retrospectiva 2015. Paris, sexta-feira, 13 de novembro. A agitação da Cidade Luz é interrompida por uma série de atentados terroristas. Em uma casa de shows, mais de 100 pessoas são assassinadas friamente por integrantes do grupo extremista Estado Islâmico, um ato que une diversas nações contra o terror. Dias antes, aqui no Brasil, a quebra de uma barragem na cidade mineira de Mariana originou a maior tragédia ambiental do país. Um mar de lama que devastou cidades e matou pelo menos 16 pessoas. Barragem se rompe e enxurrada de lama destrói distrito de Mariana. O acidente foi em Bento Rodrigues. A localidade foi esvaziada. O rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Samarco, cujos donos são a Vale e a anglo-australiana BHP, causou uma enxurrada de lama que inundou várias casas no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, na região central de Minas Gerais. Inicialmente, a mineradora havia afirmado que 2 barragens haviam se rompido, de Fundão e Santarém. No dia 16 de novembro, a Samarco confirmou que apenas a barragem de Fundão se rompeu. O número de mortos, no entanto, continua sendo de 11 vítimas mortas, após a tragédia do rompimento das barragens da mineradora. Mais de 600 pessoas ficaram desabrigadas e foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros. Eles abandonaram as casas e fugiram para partes altas do distrito, mas afirmaram que nenhum sinal de alerta foi emitido. A Samarco admitiu que avisou moradores somente por telefone. O governo federal liberou o saque do FGTS aos atingidos pelo desastre. Vocês podem ver que o lugar de fato foi muito devastado. Se eu olhar do outro lado do morro, lá no fundo, lá onde está minha mão lá, ó, foi onde rebentou, ou arrebentou, melhor dizendo, a represa e veio inundando tudo isso daqui. E ali embaixo, como nós podemos ver, tem também carros, tem casa, todo mundo soterrado. Tem um senhor soterrado lá, estávamos conversando com alguém ali, mas neste momento nós queremos também abençoar e orar o povo dessa cidade aqui, orar pelo povo dessa cidade, para que Deus possa trazer a paz e o consolo no coração deles. O candidato da oposição, Maurício Macri, da coligação de centro-direita, foi eleito presidente da Argentina. A disputa foi com o governista Daniel Scioli. A vitória de Macri coloca fim à chamada Era Kirchner na Argentina, que durou 12 anos. A votação foi apertada, mas os eleitores escolheram a mudança. O candidato da continuidade, Daniel Scioli, reconheceu a derrota. Maurício Macri foi eleito com uma diferença de 3 pontos, bem menos que o previsto na boca de urna, mas muito além do que se podia crer. Dilma sanciona novas regras para a aposentadoria. A regra varia conforme a expectativa de vida da população brasileira. As novas regras já estão em vigor. Elas estavam incluídas em uma medida provisória editada pela presidente Dilma Rousseff como uma alternativa à regra 85, parágrafo 95, aprovada em maio pelo Congresso Nacional e que pôs fim ao fator previdenciário. 3 tiroteios foram registrados em diferentes pontos da cidade de Paris. As explosões ocorreram próximo ao Stade de France, em Paris, durante o jogo entre as seleções de França e Alemanha. Além disso, 3 tiroteios simultâneos, entre eles um ataque à casa de show Bataclan, deixaram 130 mortos. Dezenas de pessoas ficaram feridas em outros pontos da cidade. O presidente francês François Hollande afirmou em declaração em rede nacional que declarou estado de emergência em toda a França. O grupo Estado Islâmico no Iraque e do Levante assumiu a responsabilidade pelos ataques. O terrorista apontado como mentor de ataques em Paris, o belga Abdelhamid Abaoud, foi morto em operação da polícia francesa. Ele foi identificado por meio de impressões digitais, segundo a Procuradoria de Paris. Paris está em luto, as pessoas são muito solidárias aqui. Médicos, eles estão se prontificando, tem chegada de médicos nos hospitais, voluntários, pessoas que já eram aposentadas estão aqui ajudando, porque são muitos feridos, são quase 600 famílias chorando, quase 600 famílias sofrendo tudo o que aconteceu aqui na sexta-feira do dia 13 de novembro. Um grupo armado fez cerca de 170 reféns em um hotel de alto padrão de Bamako, capital de Mali, no oeste da África, após invadir o edifício e deixar feridos num tiroteio. 3 pessoas foram mortas, 2 malinenses e 1 francês. Após cerca de 5 horas de cerco, uma ação policial conseguiu liberar os reféns.
O líder do governo do Senado, Delcídio Amaral, foi preso pela Polícia Federal. O parlamentar teria sido flagrado na tentativa de destruir provas contra ele e prejudicar as investigações. Também foram detidas outras 3 pessoas: o chefe do gabinete, Diogo Ferreira, o advogado do senador Edson Ribeiro e o banqueiro André Esteves, dono do BTG Pactual, que também estariam envolvidos nas irregularidades. A operação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal depois do Ministério Público Federal apresentar evidências de que o parlamentar estaria tentando atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Um avião do Banco Bradesco caiu em uma fazenda localizada na divisa entre Goiás e Minas Gerais. Ele estava com a inspeção anual de manutenção em dia e com certificado de aeronavegabilidade válido, segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro. O acidente provocou a morte de 4 pessoas, entre elas 2 executivos do banco. Adquiridos em 2011, o jato Cessna, modelo Citation 7, decolou do aeroporto de Brasília, com destino a São Paulo, mas desapareceu dos radares do controle de tráfego. O avião caiu na propriedade rural, que fica entre os distritos de Santo Antônio do Rio Verde, município de Catalão, no sudeste de Goiás, e a cidade de Guarda-Mor, em Minas Gerais. O Serviço de Segurança Federal da Rússia disse que a queda do avião russo sobre o Sinai, no Egito, em 31 de outubro, foi resultado de um ato terrorista causado por uma bomba que explodiu a bordo, segundo o FSB. Traços de explosivos foram encontrados nos destroços da aeronave. O avião da companhia aérea russa Kogalimavia, mais conhecido como Metrojet, caiu pouco após decolar do litoral do Egito, com destino a São Petersburgo, na Rússia. As 224 pessoas a bordo morreram. O Estado Islâmico reivindicou a queda, mas não explicou como teria executado o ataque. 5 jovens entre 16 e 25 anos da comunidade de Lagartixa, em Costa Barros, zona oeste do Rio, foram mortos a tiros. De acordo com a Polícia Civil, os PMs Tiago Rezende Viana Barbosa, Márcio Daci Alves dos Santos e Antônio Carlos Gonçalves Filho, acusados do crime, foram presos em flagrante por homicídio doloso e fraude processual. O comando do 41º BPM na zona norte do Rio abriu um inquérito policial militar para apurar o envolvimento dos policiais nas mortes dos 5 jovens. Depois do intervalo, a festa dos campeões do futebol brasileiro e também a ameaça de impeachment contra a presidente da República, Dilma Rousseff. Voltamos já com a retrospectiva 2015.